Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus aparece a Josué e lhe mostra as condições para as conquistas. A conquista daquela terra de Canaã já estava prometida pelo Senhor desde Abraão. Continuou a ser repetida aquela promessa para Isaac, Jacó, e os descendentes de Jacó fizeram com que aquela promessa morresse lá no Egito. A Bíblia fala, embora isso não fique assim tão exposto, mas Deus mostra na Bíblia que lá no Egito praticamente o povo de Israel se acabou como povo e como um povo de Deus. O temor a Deus se acabou. O povo de Israel foi idólatra no Egito. Mas Deus, para cumprir a promessa, deixou que eles se multiplicassem. Os egípcios até tentaram matar as crianças e provavelmente a Bíblia não dá esses detalhes. Eles mataram muitas crianças do sexo masculino. Era a ordem do faraó, eram obedecidas essas ordens e certamente muitos meninos foram mortos, até que Deus fizesse o Moisés crescer. Então, desde que o Moisés estava sob ameaça de morte, até que ele fizesse 40 anos e libertasse o povo de Israel do Egito, naqueles 40 anos, quantas crianças foram mortas? Meninos. Por quê? Porque os egípcios tinham medo pelo fato de Israel ser um povo numeroso. Israel era um povo numeroso, porém escravo. Eram escravizados, eram mão de obra. E o Egito, então, queria ter certeza de que eles não se unissem para uma revolta. Todos os países se previnem quanto a isto, e o Brasil não é diferente. O governo está sempre atento a qualquer possibilidade de uma revolta, de uma revolução, de uma divisão no país. Todos os governos estão sempre atentos a isto. E os egípcios não eram diferentes, estavam atentos à possibilidade de Israel se unir e se rebelar. Por isso, nos últimos tempos, eles espalharam os israelitas. Havia israelitas espalhados em outros lugares, mas a maioria continuava na terra de Ramsés. Era uma escravidão assim um pouco diferente. Os israelitas continuavam cuidando do gado e muito provavelmente os egípcios, que não queriam cuidar de gado, isso era uma abominação para eles. A gente não tem também muita explicação na Bíblia sobre isto. Será que eles consideravam vacas meio sagradas ou havia não sabemos a origem da maldição. O fato é que os egípcios não queriam cuidar de gado, mas eles gostavam de comer carne. E por causa disto, eles usavam a mão de obra dos israelitas como escravos para cuidar do gado deles. Isto é a razão pela qual os israelitas lograram permanecer na terra de Gósen, a terra do delta do rio Nilo, uma terra maravilhosa, o tesouro do Egito. É uma terra plana, e o rio Nilo, na época das cheias, subia e derramava aquele humus, aquela matéria orgânica que trazia de grande parte da África e depositava ali, era um adubo natural que era trazido, e aquela terra de Gósen plana era maravilhosa para a agricultura, e os israelitas lograram permanecer ali. Provavelmente eles plantavam para os egípcios e também cuidavam ali de gado para os egípcios. Os egípcios, embora entendessem o perigo que Israel representasse,
tentavam espalhá-los também, mas deixaram a maioria, pelo menos, dos israelitas na terra de Gósen. E dali foi mais fácil Deus operar com eles, uni-los, para que, por fim, eles saíssem do Egito. Deus estava no Egito preparando o povo de Israel para tudo aquilo que haveria de acontecer. Deus estava querendo forjá-lo como povo, mas primeiro eles precisavam ter um encontro com Deus. E naquela época, aquelas dispensações, não era a mesma coisa que hoje. O encontro com Deus hoje é bem definido. Existe um plano de salvação, o entendimento do porquê Jesus veio, e uma vez que a pessoa entenda a necessidade da morte de Jesus e creia nele, a pessoa se entrega a Jesus, imediatamente acontece a conversão, um novo nascimento e a vinda do Espírito Santo morar na pessoa. Hoje a gente sabe, qualquer um que quer saber, exatamente se você nasceu ou não nasceu de novo. A sensibilidade espiritual, a visitação do Espírito Santo, a confirmação do Espírito Santo em você é algo muito claro que diferencia você da vida que você tinha antes. Inclusive você dos outros que ainda não nasceram de novo, inclusive cristãos. Existem cristãos que o são por tradição religiosa, porque nasceram na igreja, porque gostam das doutrinas da igreja, gostam da maneira de viver dos crentes, mas eles nunca nasceram de novo, não são guiados pelo Espírito Santo, vivem uma vida natural, embora religiosa. Você entende isto? Pois é, o Josué foi levantado por Deus para liderar o povo naquela guerra da conquista. Uma conquista que foi prometida e foi lembrada, e quando Israel chegou lá, Deus preparou as condições. Eles passaram por Edom, respeitando os limites de Edom, eles passaram por Amon, respeitando a terra dos amonitas, descendentes de Ló, e respeitaram a terra de Moabe também, irmão de Amon, descendente de Ló. E os israelitas respeitaram, mas já com relação aos amorreus, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, eles não fizeram paz com Israel, e o Senhor mandou que Israel fizesse guerra, e eles conquistaram aquelas terras além do Rio Jordão. Ultrapassaram o Rio Jordão, Deus fez milagres e o povo creu e reconheceu Josué, e quando eles estavam na terra prometida, Deus disse: vocês se preparem, porque vão começar as guerras, mas não é na hora de vocês, é na minha hora. Primeiro, vocês vão atender a certas condições. A primeira delas, Josué capítulo 5, vão se circuncidar todos os homens. O fato da circuncisão é a aliança com Deus. Cada israelita, macho, terá que ser circuncidado. Se não foi quando pequeno, vai ter que ser quando grande. A maioria não era circuncidada quando pequenos, e então eles foram circuncidados. Levaram vários dias, talvez uma semana, para se recuperarem da dor da circuncisão. Não havia, naquela época, anestesia. E então, tudo bem, eles se circuncidaram. Agora vamos para a conquista? Ainda não. Temos que celebrar a Páscoa. E celebraram a Páscoa com muita alegria espiritual e muita expectativa das conquistas. Afinal, eles já tinham tido um aperitivo, tinham tido algumas conquistas de Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que lhes rendeu um despojo tremendo. Eles, israelitas, se enriqueceram com aquele despojo, mas Deus mostrou, tem muito mais ainda dentro da terra de Canaã, mas vocês vão ter que esperar. Celebrem a Páscoa, valorizem a Páscoa, as concentrações do povo de Deus, convocações, valorizem isto. No nosso meio, nós
instamos com os irmãos para que valorizem as convocações. Ceia do Senhor não é para se faltar. O culto semanal, pelo menos, também não é para se faltar. Não é para faltar. O cristão tem que fazer todo o empenho para estar com seus irmãos pelo menos uma vez por semana, fazer daquele culto um compromisso com Deus. As convocações de Deus são importantíssimas para alguém que quer ser fiel a Deus. Se você é daquelas pessoas que tem faltado cultos, tem faltado ceia do Senhor, pense bem nisto. Para Deus isso é muito importante. Mas Deus fez uma surpresa para eles. Depois de tomarem a Páscoa, eles não viram mais o maná. E aí, de repente, o maná parou. Eles já tinham muitas outras comidas e o maná parou. Deus disse, agora é uma nova etapa, vocês vão ter que trabalhar pela comida que vão comer a cada dia. Vocês têm condições, têm terras diante de vocês têm um patrimônio muito grande já, agora vocês vão ter que pagar pela comida que vão comer. E eles tiveram que se adaptar àquela nova situação sem o maná. Bem, agora vamos então às conquistas? Ainda não. O Josué não tinha recebido ordem. Ele, estando ao pé de Jericó, e já sabiam que a primeira cidade a ser tomada seria Jericó. Quando Josué estava ali ao pé de Jericó, levantou os olhos e viu. Eis que aparecia diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, quer dizer, desembainhada. E Josué se chegou a ele. E agora? Aquele homem representava o quê? Era dos adversários? Era um vigia? Era um sentinela de Jericó? Josué quis saber, quem é você? Você é dos nossos ou dos nossos adversários? É sempre bom a gente entender isso, essa dicotomia. Não tem meio termo. Não, eu não sou bem do seu povo, mas eu sou amigo, eu sou... Meu irmão, você é ou não é? Nascido de novo ou não é? Chibolete ou cibolete? Você é o quê? Você é do povo de Deus e soma conosco, ou você é daqueles que vão espalhar em algum momento? Não está somando, não está juntando, em algum momento vai espalhar. Você é ou não é? Está dentro ou está fora? Você faz parte do corpo de Cristo e se junta com os irmãos e está junto com eles para tudo que der e vier, ou você não é? Josué fez essa pergunta. Se você é adversário, nós vamos ter que lutar contra você. Se você é dos nossos, então se declare. Ele disse, eu não sou adversário, eu sou príncipe do exército de Deus e acabo de chegar. Um anjo certamente, mas um anjo na forma de um homem. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e aquele príncipe recebeu adoração. Provavelmente era Jesus pré-encarnado. E então começou uma conversa. O Josué se derramou, se prostrou, se é dos nossos, é príncipe do exército de Deus, eis aqui teu servo, rosto em terra, prostrado diante de ti. Então o príncipe do exército do Senhor disse a Josué, para começar, descalce as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Josué fez assim. Você se lembra de um outro a quem Deus falou também para descalçar as sandálias? Não era muito longe dali. O Moisés, quando estava no deserto, viu a sarça ardente, ardia e não se consumia. Então o Senhor falou, Moisés, para começar, descalça a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. Nós precisamos aprender a valorizar a terra do Senhor, terra santa. Bote os pés no chão, não separe o seu corpo daquela terra. Deus colocou você numa terra santa para você lutar, orar, chorar.
O que é a Terra Santa? É o ambiente onde Deus nos coloca, o local, as pessoas, a congregação, o povo de Deus. O Senhor nos coloca em algum lugar, alguma terra. Valorize aquela terra onde Deus colocou você. Valorize orando, chorando, se interessando por tudo que acontece ali, clamando a Deus por todos que vivem na redondeza. Valorize aquela terra porque é santa. É santa pelo fato de Deus ter colocado você ali. Eu me lembro daquela época em que eu fazia uma pregação ao ar livre todos os dias. Saía do trabalho em Niterói e ia para as Barcas, que era o ponto principal, central de Niterói, e ali eu me preparava para reunir com alguns irmãos e fazermos um culto ao ar livre. Em muitas dessas ocasiões eu ia sem condições físicas, desanimado, cansado, sem condições espirituais, me sentindo muito enfraquecido. E, no entanto, eu sabia que precisava fazer aquele culto e pregar para que pessoas recebessem a palavra e Deus assim me abençoava. Eu então saía dando voltas ali, demarcava aquele local, orando, orava em línguas estranhas, orava, santificando aquele local. Eu, um fraco, orando em línguas, mas demarcando aquele local. E ali Deus atuava, Deus operava. Daqui a pouco eu estava tão alegre, tão cheio do Espírito, que eu me sentia dono daquele lugar. Agora ali era Deus e eu tinha que levar uma palavra, os irmãos nos ajudavam, e daqui a pouco eu era tomado, aquele poder vinha sobre mim. Era uma alegria espiritual muito grande, uma autoridade para falar de Jesus, e pregava. Nunca eu me lembro de ter voltado para casa sem pelo menos uma pessoa ter se decidido pelo Senhor a cada dia. Mas normalmente eram muitas, às vezes 10 pessoas ou mais que se decidiam. Era uma alegria, uma obra de Deus, mas eu nunca vou me esquecer. Fraco. Eu demarcava um local e ia orar. Aquele local se tornava santo, consagrado a Deus, e a presença de Deus ali era sensível. Muitas pessoas iam chegando, ouvindo a palavra e se rendendo, se prostrando diante do Senhor. Local santo. O Josué entendeu. O Josué tira as sandálias e esse local é santo, bote os pés no chão. E o Josué se prostrou. Bom, depois o príncipe do exército do Senhor continuou falando, e o Josué entendeu que era Deus falando com ele, dando instruções a respeito de Jericó. Entenda, Josué, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. E receba as instruções, aquela situação de rodear a cidade 7 vezes, 7 dias. Deus deu as instruções para a tomada de Jericó. Vai ter que ser com santidade, ninguém pegue despojo nenhum, todo, como primícias da terra de Canaã, todo despojo será dedicado totalmente ao Senhor. E assim o Josué fez. Eu quero focalizar isto. A conquista seria toda vitoriosa, desde que Josué e o povo de Israel cumprissem aquelas condições. E que condições? Tinham que se circuncidar, acertar tudo com Deus, celebrar a Páscoa e também botarem pé no chão, se santificarem, porque a conquista seria santa. Isso é instrução para nós, aqui em nossos dias, também na era do Novo Testamento. Condições existem para a gente fazer a obra de Deus. Não é de qualquer jeito, não. A obra de Deus não é feita, não pode ser feita de qualquer maneira, por quaisquer pessoas, de quaisquer maneiras. Não, não e não. Tem que haver obediência, santificação, nem que o número seja pequeno, mas nós precisamos de pessoas assim, compromissadas, santificadas e unidas para estarmos obedecendo a Deus, e a vitória é certa e garantida. Entenda isto.